podcast, tá? Sinta-se em casa, né? Vamos fazer algumas perguntas para o senhor, como que foi todo esse caminho que o senhor vem percorrendo para chegar aí aonde o senhor está, né? Faixa preta, 4º grau, né? Com muito suor, dedicação e orgulho, tá? Seja bem-vindo, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Douglas. Boa noite aí os amigos da Sion Jiu-Jitsu, os amigos do meu trabalho também que estão acompanhando aí. E prazer estar aqui, fico muito feliz. É isso aí, Sensei. Sensei, para a gente descontrair, né, para passar um pouquinho do nervosismo, que é normal no comecinho a gente ficar meio apreensivo, tá? O senhor pode ficar à vontade, é um bate-papo bem tranquilo, tá? Vamos perguntar para o senhor, eu quero perguntar para o senhor aonde começou, né, esse amor pelo jiu-jitsu, né? Quando que se iniciou, não somente pelo jiu-jitsu, mas pelas artes marciais. Pelo que eu conheço um pouco da sua história, é uma história bem bacana, já vem de uma época bem lá atrás, né? Então, assim, se o senhor puder contar para a gente como que foi o início da sua história, né? Nós teremos o prazer de estar acompanhando aí. Legal. É uma história um pouco remota. Tá certo. A gente fala assim que começou lá ainda quando criança, né? Eu fui para o karatê com meu pai. A gente treinava karatê Kyokushinkai-kan, que é karatê de contato, pancadaria aí. E sempre gostei muito de artes marciais, sempre assisti muitos filmes, né? E eu era meio fissurado nisso aí. Gostava mesmo. Gostava bastante. E o amor ele só foi se intensificando com o tempo, porque eu sempre olhei para isso como algo que viesse a fazer a diferença na vida das pessoas, né? Sim. Então, principalmente essa primeira arte que eu comecei, que é o karatê, o Kyokushinkai-kan lá, que a gente via uma certa disciplina, um certo respeito, sim, alguma coisa que favorecesse você a se tornar uma pessoa melhor, né? Então isso é uma coisa que foi somando muito com o tempo, até eu poder chegar à condição de estar treinando o jiu-jitsu e conhecer o jiu-jitsu, né? Igual eu acho que muita gente conheceu através da vida do Royce Gracie no ano de 93. Sim. Camarada pequeno até então, lutou com lutadores de outras artes marciais, né? O cara provou a eficiência do jiu-jitsu brasileiro, aquela coisa, e aí foi alguma coisa que mexeu muito comigo, né? E mexeu mais com o sentimento ali, né? Aquela vontade de estar praticando. Isso aí. Isso. E eu não sou daqui, eu sou natural de Assis, São Paulo, né? E conheci o jiu-jitsu no finalzinho, antes de eu vir para cá, praticamente em 1996, no finalzinho do ano. E aí fui dando sequência, treinando jiu-jitsu, praticando, até chegar o ano de 2009, quando eu me alcancei a faixa preta, né? Então, para mim, foi uma vitória bem grande, assim, dentro da arte, justamente pela aquela condição de você vencer a você mesmo, né? Isso. Muitas vezes você recebe alguns feedbacks de pessoas aí que torcem para você não dar 2 caminhadas para frente, né? Sim, sempre para trás, mas quando você pega isso como algo que mexe com a sua vontade, com aquilo que você tem para falar, pô, eu vou provar para essas pessoas que eu posso mais, né? E você prova para elas, mas principalmente tem que provar para você que você tinha capacidade de chegar lá, né? Exatamente. E como o senhor vinha, né, como o senhor falou ali, as artes marciais vinda do karatê e o jiu-jitsu, ela oferece muita disciplina, né? Disciplina, hierarquia, e isso forma muitos cidadãos de bem hoje, né? A arte marcial, né? Tem aquela frase que a maioria do pessoal fala, né? Quem luta mesmo de verdade não briga, né, Sensei? Então, assim, o jiu-jitsu hoje eu vejo com
um resgatador aí de vidas também. Muitas pessoas mudam, se transformam até mesmo dentro dos seus lares, né, através do jiu-jitsu. Eu vejo pela sua equipe ali muitas pessoas que seguem ali, que praticam mesmo o jiu-jitsu, se transformam num profissional melhor, num pai melhor, num esposo melhor, num cidadão de bem, de verdade, né? E o senhor, com certeza, é um ótimo professor. Eu já tive o prazer de ser seu aluno, né? Pretendo voltar em breve a ser seu aluno, né? Mas é isso. E para o senhor chegar na faixa preta, né? Na faixa preta, que é assim, para a gente acha que a faixa preta já é o auge, mas praticamente ali, para quem está na posição do senhor, é o começo, né, Sensei? É o início. É o início a faixa preta, né? É dificílimo, mas é o início. Como diz o senhor, já está no 4º grau. Quais que foram as dificuldades que o senhor enfrentou para chegar na faixa preta? Quanto tempo, mais ou menos, e quais as dificuldades, Sensei? O que é interessante quando a gente pega a condição da arte marcial que você estava citando, né? Eu sempre tive para mim que a arte marcial ela tem que ter uma filosofia por trás de tudo aquilo que você ensina e aprende. Eu sempre falo para você analisar muito a vida das pessoas que estão na frente, se a academia é uma academia séria, se as pessoas que estão direcionando na direção de um trabalho, eles realmente têm uma capacidade para aquilo, porque você está envolvendo vidas, né? E assim, eu sempre falo que se chegar alguém na academia que é uma pessoa que ela é indisciplinada, ela tem uma vida bagunçada em relação a princípios, e você simplesmente ensinar essa pessoa a estrangular, bater, derrubar, você está potencializando. Está potencializando, está dando uma arma na mão de uma pessoa, sim, né? Sim. É isso aí. E o princípio não é esse, cara. É você, principalmente, tentar mudar o conceito dessa pessoa em relação ao que ela é, em relação ao que as outras pessoas são para ela. E a arte marcial é uma ferramenta, ela é uma consequência daquilo que a pessoa vai se tornar. Eu penso dessa forma. Porque bater, derrubar, tipo assim, submeter alguém a uma finalização, isso é muito fácil, isso aí qualquer ensina. Qualquer uma pessoa ensina. Você buscou na internet, você vai aprender tanta coisa, cara. Aprende quase que sozinho ali para fazer loucura, né? Para fazer loucura, para poder machucar pessoas, para poder estrangular, para poder humilhar pessoas. E o princípio não é esse, né? Então, assim, a arte marcial, tem alguns lugares que falam assim que o jiu-jitsu é para todos. Eu, particularmente, não concordo muito com essa frase. Eu sei que ele pode ser apresentado para todos, mas nem todos são para o jiu-jitsu. Exatamente. Por quê? Porque nem todo mundo tem interesse, tem vontade de pagar um preço para poder chegar numa condição dessa mais ou menos que você disse. A faixa preta ela é o início, ela é o princípio de tudo, para você começar a pensar. E uma das coisas que as pessoas erram muito é a questão de chamar todo mundo de mestre, cara. Para você ter uma ideia, no jiu-jitsu, para o cara chegar a uma condição de mestre, ele tem que ter 31 anos na faixa preta. Para ele ser chamado de mestre. Para ser chamado de mestre. Hoje você vê pessoas que praticamente iniciaram 15 dias atrás, aí já sentem orgulho, aquela idolatria de serem chamados de mestre ou estarem na frente de alguma coisa. Então isso são pessoas que ainda não conseguiram trabalhar o próprio ego, trabalhar a emoção, a humildade. E a arte marcial ela tem que mudar isso aí. Eu passei por muitas dificuldades em relação à condição de treinamento, porque eu dei sequência, eu já era casado, estava com criança pequena, com filhas, trabalhando, trocava turno algumas vezes, e eu muitas vezes saía do meu trabalho, até com a calça do kimono, montado na moto, com a botina do trabalho. E chegava na academia para treinar, para poder pegar a hora para treinar. E depois sair ainda do treinamento, muitas vezes até sem tomar banho, não tenho vergonha de falar isso, ir para a faculdade sem jantar para estar dando sequência. E eu nunca desisti disso. A hora que eu terminei a faculdade, eu continuei treinando, continuei dando aula de jiu-jitsu depois. E
E eu saía do jiu-jitsu correndo ainda, ia dar aula numa outra entidade aí, para um curso técnico. E algumas vezes eu dormia até sem tomar banho, cansado. Cansado, chegava e desmaiava. Eu não desisti disso. E eu não tenho vergonha de falar isso aí, porque é alguma coisa que eu paguei para mim. Eu lutei. É o preço que o senhor pagou para chegar aonde o senhor está hoje, né? Sim, e assim, a gente está iniciando um caminho ainda, né? Tenho vontade de fazer uma caminhada um pouco mais longa, mas nós estamos no início. Então, é o que eu disse, das pessoas que começaram comigo, se o jiu-jitsu fosse para todos, eu acho que todos estariam juntos comigo. Né? Eu não estou dizendo que eu sou melhor e sobrevivi no meio de tantos, não. Eu conheço vários que passaram por isso e chegaram também na faixa preta, porém desistiram por coisas pequenas assim até então. Muitas vezes por falta de continuar se esforçando um pouco, de estarem perseverando. A gente sabe que muitos têm que trabalhar também, isso aí faz parte do processo, né? Mas tem pessoas que desistem muito fácil, cara. Elas acham defeitos em tudo, menos nelas. Então, eu vi defeito em muitas coisas, mas os maiores eu vi em mim. Isso. Eu falei, puta, eu tenho que vencer os meus defeitos, eu tenho que sobreviver. Exatamente. E o resto é consequência, né? E hoje, graças a Deus, eu estou no 4º grau, né, na faixa preta. E é só o caminho, é só um início. Tem muita coisa, como eu disse. Tem muita água para passar debaixo da ponte. E tem que suportar isso aí, né? É uma missão que o senhor tem, né? Sim. Transformar vidas ali. Tem muitos jovens, crianças que fazem parte da sua equipe, que a gente acompanha, né? Até a gente vai entrar nessa questão, vou até adiantar um pouquinho a questão da família. A sua família, ela é bem presente na sua missão, né, Sensei? Suas filhas, a esposa, sempre estão juntos, acompanhando. É uma verdadeira família mesmo, né? O senhor estava me contando sobre a Júlia, que é a sua filha mais velha. Conta um pouquinho sobre a Júlia aí que... Legal. A minha família, eu agradeço muito a Deus por ela, porque é minha, né? Eu amo demais a minha família, eu sei que Deus teve o melhor para mim aí nesse quesito. Eu sempre falo que um dia minha avó, ela deu como se fosse uma profecia, que a minha costelinha estaria longe de onde eu morava lá e de onde eu nasci. E para quem não sabe, a costelinha seria a mulher, né? Esposa. A esposa, né? Que, segundo biblicamente falando, Deus tirou de Adão, né? A costela. Então, a minha mulher, ela é uma mulher muito prestativa, é um baluarte aí no meu lar, na minha casa. As minhas filhas também, a gente tem 2 filhas, a Júlia Vitória Tozoni e a Ana Luísa Tozoni. Né, e a Lilian Tozoni, que é a esposa. A Júlia, quando eu estava dando sequência lá atrás, ela era novinha ainda. Eu lembro, eu fiz o jiu-jitsu com o senhor há 12 anos atrás. Para quem não sabe, pessoal, o Douglas, ele é faixa azul, de jiu-jitsu da Sion aí, e vai voltar, cara. Vou voltar, depois dessa, agora eu vou voltar. Ou volta e vai falar assim, pô, o jiu-jitsu era para mim, não era? Pra mim. E, legal. A Júlia, ela foi crescendo, observando, né, como que a gente fazia, como treinava, foi participando, brincava no tatame. E eu treinava na academia aqui na Lapa, né? Eu dava aula de jiu-jitsu até então ali. E nos outros dias que a gente não tinha, eu treinava judô com o Sensei Ovidio, o grande idealizador do judô aqui em Três Lagoas, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, é um homem que mora aqui no coração, uma pessoa bem direita mesmo naquilo que ele faz, e eu tenho como referência também. E a Júlia, observando que tinha bastante crianças, né, treinando no judô, ela começou a treinar judô com o Sensei Ovidio, chegou à faixa cinza. Aí, passou um tempo, decidiu querer aprender balé, foi pro balé e depois viu que não era o que queria. Balé não deu certo. Voltou e foi treinar jiu-jitsu com a gente. Aí começou a gostar muito daqui, né? E já fazem 14 anos que ela tá nessa luta aí. Ela começou ainda novinha e
Semana retrasada, ela pegou a faixa preta de jiu-jitsu. Graças a Deus é campeã brasileira. Meus parabéns para ela. Meus parabéns mesmo. Campeã paulista. Ela, em segundo lugar, no Sul-Americano, Open Internacional de São Paulo. Vários títulos aí nos circuitos paulistas. Lutou mundial, terceiro colocado no mundial também em 2019. Que legal. Isso aí sempre pelo esforço próprio, né? Eu nunca obriguei ela a nada disso. E em sequência, né? A Ana Luísa também treina. Hoje é faixa verde. A Ana acho que 11 vezes campeã paulista, tricampeã brasileira. Nossa, 11 vezes tricampeã brasileira. Tricampeã brasileira. E fora os títulos regionais, né? Que ela também tem, a Júlia também tem. Então, assim, a gente fica muito feliz. As medalhas, elas são consequência. Isso aí eu não coloco como algo primordial. Nunca obriguei ninguém, nunca briguei, nunca xinguei, nunca gritei por muitas vezes ter perdido. Porque aí, muitas vezes, quando a gente olha para uma carreira de pessoas que conseguiram muita coisa, você só vê as vitórias, mas você não vê o que está por trás. As dificuldades, você sair daqui para São Paulo, lutar num campeonato lá, trabalhar a semana toda, depois sair daqui quase 10 horas da noite guiando um carro, para chegar no sábado lá de manhãzinha, uma lutar no sábado, eu lutar no domingo, a outra lutar no domingo, terminar o campeonato, você pegar o carro e voltar para chegar aqui de madrugada, para ir trabalhar no outro dia cedo. E o trabalho do senhor não é fraco, não. O senhor como que é que o senhor falava na época? É barrageiro? Barrageiro dos bravos. Barrageiro é o cara duro, cara. É cara durão, barrageiro é cara durão. Eu sempre falo para os colegas nossos lá que nós somos vitoriosos, cara, porque a gente trabalha numa área primordial, né, cara? Gera energia elétrica e sem ela você não faz nada. E a nossa energia é uma energia limpa, né? Alguma coisa assim que é primordial para a sociedade estar existindo, né? Sim, então junta tudo, junta o cara que vence lá na barragem, o camarada que tenta vencer no jiu-jitsu e a família junto, cara. Mas o que eu tenho para falar é isso. Sem a minha família, eu não teria chegado nem até a metade onde eu consegui chegar, né? E eu que acompanho um pouco da sua trajetória, sempre rondando, sempre por perto, né? Você olhando meio de assim, querendo voltar, mas meio cismado, eu vejo que a sua família, elas são assim... É o reflexo do que o senhor ensina mesmo, né? Que é a família, é Deus em primeiro lugar, né? É respeito às pessoas, as suas filhas, né? Sempre me respeitaram muito bem, a sua esposa, né? Assim, uma mulher assim, extraordinária, sempre está do lado do senhor. O senhor está realmente de parabéns pela família que o senhor tem. Tá? E Deus abençoe que continue sempre assim, tá? E a equipe Sion? A equipe Sion foi idealizada quando? Qual que foi a ideia de montar e o nome? Da onde saiu Sion Jiu-Jitsu? Eu treinava até então Jiu-Jitsu. O nome do meu professor é Mauro Gomes dos Santos. Hoje ele está lá em Abu Dhabi dando aula. Sim. Mauro é um grande idealizador do Jiu-Jitsu aí, juntamente com o mestre Marco Antônio Barbosa, Barbosinha. Nós éramos filiados direto a ele. E o Mauro, ele morava em Ilha Solteira, ele dava aula aqui, e aí ele precisou se ausentar e foi para Campinas, na época. Aí eu fiquei com o pessoal aqui dando aula, dando sequência, né? E eu iniciei um projeto no ano de 2009, e esse projeto ele visava justamente essa condição de você tentar fazer a diferença, né? Porque nós treinávamos muito forte, era um pessoal que treinava duro pra caramba, treinava um pouco de MMA junto, treinava jiu-jitsu sem kimono, treinava... jiu-jitsu raiz mesmo, né? Era um povo que a gente saía daqui de campeonato, ia para alguns campeonatos no estado de São Paulo, aí os caras falavam que a gente tomava sopa de pedra, porque era tudo duro os caras, né? E era um negócio muito legal, cara. Mas assim, tinham pessoas que não tinham condições de estar pagando, tinham crianças que muitas vezes tinham interesse de estar participando. E eu conversei muito com a minha esposa para a gente tentar criar uma condição de dar algumas oportunidades, né? Isso aí começou quando eu sorteei uma vaga na Cipate, lá no meu trabalho, de um mês, de 2 vagas para
a pessoa treinar um mês, né, tá sem tá pagando. E de uma dessas vagas, um senhor lá que tinha quase 60 anos, ele ganhou, mas nunca apareceu. Mas um outro rapaz, o Rony, de Castilho, o Rony ganhou. O Rony era pintor na época lá da área da civil. E o Rony veio, cara, e foi um dos caras que, graças a Deus, chegou na faixa preta. Um dos melhores alunos aí, um moleque muito esforçado. Hoje ele tá em Portugal, tá dando aula lá para a seleção portuguesa de Kempo, cara. Fazendo um trabalho extraordinário lá. Fez lutas já, ganhou lutas lá. Levou a molecada da seleção para participar de campeonatos lá. Os caras fizeram muito bonito, usando muito o jiu-jitsu. Então, assim, são frutos. E baseado nisso, eu falei, cara, o cara ganhou uma vaga, continuou, se esforçou. Saía lá de Castilho, vinha trabalhar, comia uma marmita fria, saía do serviço, vinha de ônibus de carona até aqui na cidade, vinha a pé para a academia. Da academia saía para o Senai estudar e depois voltava para Castilho. Olha o esforço que o cara fazia. Esse é um deles. E eu comecei a olhar e falei, puta, tem pessoas que realmente amam esse negócio, têm vontade de fazer, mas talvez só precisaria de uma oportunidade. E aí eu, conversando com determinadas pessoas aí, emprestaram um tatame de uma academia pra gente. Eu corri atrás de empresas aqui em Três Lagoas, não consegui nada praticamente. Corri atrás de uma empresa aí para ver se eu conseguia papelão para forrar o chão de algum lugar para poder dar aula em cima. Nem treino. Papelão os caras conseguiram, tiveram muitas vezes até a disposição de ajudar. Mas tá ótimo, faz parte. E aí a gente foi atrás de um determinado lugar aí, eles emprestaram um tatame. Mas assim, é a mesma coisa de emprestar uma bicicleta para você sem o banco e sem as duas rodas. Não tinha água e não tinha banheiro. Nossa. E aí, cara, chegava a gente, tinha um coitado lá, todas as vezes ele chegava para mim, ô Cecei, eu preciso ir no banheiro. Eu falei, ô querido, vai ali no posto ali do lado ali, vamos ver se tá aberto o posto. E assim, a gente foi tocando, foi aguentando dali, suportando daqui, treinava, levava garrafa d'água. E os treinos eram gratuitos, isso daí, ninguém cobrava nada, justamente para ter pessoas. Enfim, desse início aí, que foi meio turbulento, Deus foi abençoando, as portas foram se abrindo e a gente chegou a uma condição de ter várias faixas pretas desse projeto. Saíram vários frutos aí, né? Nossa, eu conheço vários faixas pretas que saíram desse projeto. E a faixa foi uma consequência, cara, mas teve pessoas que elas melhoraram muito. Teve um lá que chegou perdido. Chegou perdido lá e ele só tinha uma calça e uma camisa. Uma camiseta. Eu falei, cara, esse menino parece só ter essa roupa, coitado. E não desmerecendo ele, mas tava meio largado, tava meio deixado de lado. O que você faz da vida? Eu fico vagando aí, só vagava. Não estudava, não trabalhava, não fazia nada, era menino. Aí eu falei pra ele, cara, você tem que voltar a estudar, você tem que tentar mudar a sua vida, tá? Sua família talvez está com um determinado problema aí, mas você tem que fazer a diferença. Cara, e esse menino voltou a estudar, e ele treinava, e todas as vezes eu chegava na orelha dele e falava, você tá estudando, você tá levando a sério a escola e tal. Arrumou um serviço num Lava Rápido aí, foi lá em casa falar pra mim que arrumou o serviço, foi lá, me abraçou e falou, todo feliz. Aí continuou treinando. Beleza, teve um campeonato lá em Ilha Solteira, cara. Levei esse menino pra lá. Aí, graças a Deus, tinha alguns juntos com a gente que pagavam um lanche, pagavam alguma coisa, pagava a inscrição para ir pro campeonato. Já tinha gente ajudando nesse sentido, mas eram próprios alunos, eram pessoas que treinavam juntas, não era uma empresa, não tinha ninguém patrocinando nada. Era vontade própria das pessoas ajudarem. Um que ajudava era um cara que tinha uma fobia tão violenta que quando ele chegou lá, eu peguei na mão dele para cumprimentar, ele já saiu correndo fora do tatame. Hoje ele é faixa preta, cara. É um exemplo para nós também. É o Francisco Júnior aí, o Chiquinho. Nós estávamos conversando esses dias sobre a fobia dele. O cara lutou no Campeonato Paulista, lutou muito, rapaz. Ele ficou em segundo lugar com um baita de um gigante lá, ele perdeu por uma vantagem. Ele venceu a si próprio também, cara. Um dos outros orgulhos que a gente tem. Né? E nós levamos esse menino para lutar lá em Ilha Solteira. Esse que eu tava falando, meio perdido. E ele pegou logo de cara um menino que era campeão de judô, campeão paulista de judô. O moleque catou ele, saiu carregando ele assim, o moleque jogou ele no chão, todo mundo gritou, vibrou. Aí eu falei pra ele, cara, isso aí não ganha luta no jiu-jitsu, não. Você não pode. Ele te chapou no chão, mas você tem que pegar ele agora.
E todo mundo olhou assim, e ele olhou pra mim. Rapaz, ele aplicou um triângulo no menino, cara. Foi indo, apertando. Daqui a pouco o menino quase desmaiou. A mãe do menino chegou, você quase matou meu filho. Deu uma dura nele. E ele foi campeão, cara, esse menino. Foi um dos primeiros... O filho dela podia matar o outro. Podia jogar, não ia dar nada, não. E hoje, esse menino que eu tô citando, cara, é um pai de família, um trabalhador. O cara trabalha numa grande empresa aí. Eu lembro que todas as vezes que ele mudou de trabalho, ele foi trabalhar numa empresa mecânica aí, ele aprendeu a fazer alinhamento de carro. Um dia ele chegou perto de mim e falou assim, eu tô precisando de alguém que o senhor possa... direcionar, porque eu vou ensinar a fazer alinhamento de carro lá para ficar no meu lugar, porque eu já vou mudar de função lá dentro. Já vai trocar. Aquilo ali mexeu uma satisfação, né, de estar ajudando, transformando vidas, né, Sensei? Mudando o futuro daquela pessoa que não tinha condição. Isso é muito bacana, muito legal. E esse menino é um dos frutos, cara, do projeto também, do projeto Sion. E baseado nessas histórias aí, um dia eu conversando com a minha esposa, eu peguei e falei assim, a gente teria que idealizar um nome, mas que não viesse engrandecer o nosso nome, principalmente. Isso é muito fácil, colocar o seu nome na frente de uma equipe. Seu nome está ali, você é um cara que tem muitas dificuldades, tem problemas, é um cara que hoje está sorrindo, amanhã você está chorando. Exatamente. Você tem dificuldades em relação a compreender algumas coisas, você tem muitas vezes facilidade em outras... Mas você é um homem, né? E esse Sion, ele faz declaração e menção diretamente a Deus, ao Deus vivo, que é uma das referências que a gente tem, né? Como em tudo, dentro, pelo menos na nossa equipe, dentro do jiu-jitsu da Sion, é uma referência direta a ele. E cada letra tem no acróstico lá, significa uma palavra no hebraico. Aí batendo no liquidificador tudo aquilo lá, é mais ou menos assim, Senhor Deus Todo-Poderoso Eterno, que nos santifica. E a santidade, biblicamente falando, é alguma coisa que te separa daquilo que é ruim. E aí a gente tem que buscar isso. Né? Não é uma igreja, eu não faço um apelo lá, a gente, algumas vezes, se tiver oportunidade para orar, nós vamos orar. No projeto a gente fazia muito isso, e faz quando tem oportunidade. Mas o foco é você tentar fazer essa mudança na sua vida sem perder aquela referência. Eu sempre falo lá no jiu-jitsu, no tatame, que eu não consigo viver aqui fora sem vivenciar aquilo que eu aprendo lá dentro. Questão de hierarquia, de respeito, a questão de você chegar no horário, a questão de você não falar palavras de baixo calão, você ter higiene, lavar o pé para ir lá treinar, tomar um banho, escovar um dente, cortar uma unha. Isso aí faz parte, a gente não pode se desligar disso. São coisas básicas. De vez em quando você pega uma criança lá cutucando o nariz. Ô, criançada, não faz isso não, esse negócio é feio, daqui a pouco vocês vão estar pegando a mão de todo mundo. Vai lá lavar a mãozinha, a molecada vai. Já ensinando desde É uma coisa pequeno, muito pequena e básica, cara, mas algumas vezes as pessoas vê fazendo e não falam. Passa direto, né? Passa direto, começa a se tornar normal. E essas coisas a gente não pode, né? Em relação à disciplina, de você ser perseverante naquilo que você está fazendo, você não desistir. No jiu-jitsu, em alguns momentos, você vai estar por cima, alguns momentos você vai estar por baixo. Mas enquanto eu estou por cima, eu estou vitorioso, eu estou sorrindo. Eu estou olhando para as pessoas para elas me aclamarem. Mas é a hora que eu estou por baixo, sendo esfolado, alguém está botando pressão, sufocando. É aí que eu tenho que fazer a diferença. Então, essa condição de você suportar a pressão, de você fazer as coisas acontecerem e não desistirem, é algo que eu não consigo dividir e separar do que a gente treina, né? E pelas forças próprias, se você não conseguiu sobreviver, você pede misericórdia para Deus. Ele está acima de tudo. O jiu-jitsu ele limita muito a vida real, né? Se você estiver por cima, fica esperto. Legal, fica é isso? esperto, né? E se não aguentar, pede ajuda, né? Você dá 3 tapinhas ali, pede para parar. É a condição da humildade, né? Exatamente. Você tem o seu limite e em alguns momentos você vai estar entre a linha tênue, entre desistir e não desistir. Eu estava citando esses dias. Um cara pegou meu pescoço uma vez no estrangulamento e apertou. Só que assim, eu tinha tudo para desistir. Só que eu senti que o camarada estava ofegante, ele estava nervoso. Ele vai desistir primeiro. Eu pensava assim, ele pensava, pô, se ele desistiu, eu ganho.
E eu pensava assim, se ele cansar, eu escapo. e eu consegui escapar, porque o cara desistiu. Então, algumas vezes na vida, você vai estar entre a linha tênue, entre a desistência e continuar, dando sequência. Então, é isso que a gente tem que trazer, né, para o jiu-jitsu. Exatamente, é a resiliência, né? Sim. A perseverança, isso mesmo. Bater é fácil, né? Não, bater é fácil, duro é resistir às pancadas do dia a dia, né? Os estrangulamentos do dia a dia, isso aí que é o difícil. Tem muitos. O Mike Tyson dizia que depois do primeiro soco acaba qualquer estratégia, né? Então, assim, se você tomou um soco e você tem a opção de cair nocauteado, que não dependeria de você, e sim da potência do soco, como resistir e suportar aquilo lá e dar sequência, né? E a resiliência que a gente prega muito hoje, ela está muito voltada a isso, cara. É você suportar as pressões do dia a dia, que elas são muitas. A nossa vida é corrida. Todo mundo tem uma vida corrida. Você sabe disso, ela sabe. Todo mundo aqui praticamente não saiu de casa, que estava sentado tomando um suco gelado e veio para cá. Estava trabalhando, estava fazendo outras coisas. E você tem que tentar administrar isso. Mas se a sua cabeça não estiver boa, você vai desistir. É igual um parafuso, espana. A cabeça tem que... O corpo são e a mente sã, né? Tem que estar com esse conjunto andando juntos, né, Sensei? Sensei, e como defesa pessoal? Não falando só da parte do treino do jiu-jitsu como uma filosofia de vida, mas a defesa pessoal também, ela também hoje em dia é muito importante. Eu digo assim, a gente tem que ser calmo, não sair aí para a rua aplicando mata-leão em todo mundo, mas em certos casos a defesa pessoal é muito importante também, né, nesse mundo de hoje, né, Sensei? Sim, Douglas. Assim, qual que é o princípio da arte marcial, cara? A arte marcial ela foi criada para guerra. Ela foi criada para sobrevivência. E as outras condições que foram colocadas, como a filosofia, a maneira de você se doutrinar e saber que você não pode usar isso em qualquer lugar, isso aí tem que ser atribuído constantemente ao jiu-jitsu. E o que eu aprendo com isso? Tem um ditado que fala assim que é melhor um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Exatamente. Isso é muito... E na Idade Média, né, bem depois da Idade Média, depois da criação da pólvora, os europeus tinham algumas pessoas que citavam que você tem que crer em Deus, mas você tem que manter o chumbo guardado e a pólvora seca. Então, assim, não estou pregando violência, não estou dizendo para ninguém sair batendo em ninguém. Nem reagir no assalto, mas... Mas o que quer dizer isso aí? Que a defesa pessoal ela não começa na pancadaria ou nas vias de fato de você agarrar alguém ou você tentar sair no soco ou no chute. Quem prega isso aí são pessoas que estão no século retrasado ou até antes. A vida hoje mudou muito, as coisas são diferentes. Então a defesa pessoal e a autodefesa ela começa na condição da prevenção. O que é a prevenção, cara? Eu tenho uma vida desregrada, eu tenho uma vida que a minha mãe não tem domínio sobre a minha vida, meu pai também não tem, a minha esposa não tem, eu faço o que eu quero, eu acho que tudo que eu estou fazendo está certo. Como que eu faço para tentar melhorar isso? Falei, cara, a disciplina aqui dentro, ela vai trazer para você algumas coisas que vai mudar a sua vida, desde que você queira. Eu friso isso. Não adianta você querer mudanças e não quiser com que as mudanças alcancem a sua vida. É muito fácil, muitas vezes, você exigir resultados diferentes, mas continuar patinando na mesma coisa que você faz sempre. Eu quero me libertar do alcoolismo. Quem são as principais pessoas que estão na sua vida constantemente? Quantos delas te oferecem o álcool com muita facilidade? Exatamente, primeiro passo é mudar o seu ecossistema, né? Se você quer mudar o seu estilo de vida, deixar de fazer alguma coisa, o primeiro passo é mudar o seu ecossistema. Sim. Diz que tem uma pesquisa que fala que nós nos tornamos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Sempre cito né? ela. Então você tem que o quê? Quando você quer se transformar, por exemplo, deixar aí um alcoolismo, deixar uma dependência de droga, o primeiro passo é você mudar o seu ecossistema, mudar
trocar, começar a andar com pessoas de bens, e ali eu vejo no jiu-jitsu o quê? Aquele rapaz que o senhor falou ali que não respeita a mãe, não respeita o pai, lá ele vai encontrar um ogro que põe às vezes ele no lugar. Aí ele fala, opa, não é verdade, Zezé? Sim. Ele vai falar, opa, a história não é bem por aí, eu posso encontrar alguém lá fora que faça a mesma coisa. Né? Então, assim, eu via isso no jiu-jitsu. Eu mesmo, quando eu treinava lá 12 anos atrás, eu tava acho que com 120, 125 quilos. E era bruto. E bruto. Eu encontrava cara que passava o carro, como diz a história, em mim facinho. Muitas vezes até menores, né? Muito menor. Cara de 70 quilos passava o carro e saía dando risada, entendeu? Então a gente vê que não é força, não é tamanho, realmente a técnica, né? Sim. A perseverança que ele teve em aprender e dar continuidade, né, Sensei? E a condição que eu estava te falando da pessoa, ela se disciplinar nesse sentido, ela fala, pô, rapaz, eu sempre falo que a arte marcial, independente dela, séria, ela não combina com uma vida desregrada. Ela não combina com uma vida de bagunça. Alguém pode até querer falar que eu estou mentindo, outra vez eu citei isso também, em um determinado lugar, e tem pessoas que vão contra. Por mim, elas podem ser contra a vida delas inteira. Mas eu não mudo o meu princípio e o meu conceito em relação ao que eu acredito. Porque quando eu comecei a arte marcial lá atrás, você olhava num faixa preta, você sentia orgulho e falava, pô, rapaz, eu quero ser igual aquele cara. Era um exemplo a ser seguido, né? O cara tem uma vida disciplinada, o cara é certo, o cara tem rigor, o cara tem disciplina no que ele faz. Você pega um japonês no judô, no karatê, no kyokushin. Estou citando essas artes porque eu conheço, também sou judoca. Cheguei na faixa verde de taekwondo, tenho um pouquinho de conhecimento de outras artes aí, tenho uma carreirinha até legal dentro do karatê do kyokushin. E assim, você pega um camarada desse e fala para ele assim, eu quero 1000 entradas de golpe cada lado. Ele vai fazer as 1000 e pergunta para você se precisa fazer mais ou se vai mudar o golpe. Nós, não estou falando mal do nosso país, mas eu, como brasileiro, e muitos outros que gostam de abrasileirar tudo, pelo menos eu tento manter um pouquinho do princípio do que eu aprendi com as artes orientais. Mas tem gente que quer abrasileirar tudo, que gosta de facilitar muito a vida. Aquela lei lá da década de 70, da lei de Gerson, o cara quer levar vantagem em tudo. O cara faz 5 entradas de golpe, daqui a pouco ele começa a conversar e ele não presta mais atenção no que está acontecendo. Só esperando rola. Só. E ele chega atrasado no treino, algumas vezes começa a chegar atrasado no treino, o cara começa a ter uma graduação um pouco mais elevada e começa a achar que você está devendo favor para ele. Se você pegar as pessoas do Karate Kyokushin Kaikan, quando está na faixa marrom, que os caras vão fazer exame para faixa preta, o cara tem que ter 2.000 dias de treinos ininterruptos para poder prestar exame. O lugar mais difícil de prestar exame no Karate Kyokushin Kaikan no mundo é o Brasil, lá na Liberdade, em São Paulo. Os caras levam muito a sério. Então, esse rigor, essa disciplina, tem muita gente que não está disposta a pagar. O cara gosta de facilitar a vida dele. Ele vai o dia que dá. Ele faz 2 treinos no mês e depois ele quer ser comparado àquele que treinou o mês todo. E você está errado. E eu sempre falo que se o cara não estiver disposto a mudar o comportamento, o ambiente que ele frequenta, os lugares que ele está sempre em convívio e que não estão somando para ele, o primeiro erro na defesa pessoal que ele comete é esse. Você vai frequentar lugares que alguém pode te apunhalar pelas costas. Você vai frequentar um lugar que alguém pode botar um êxtase, uma droga dentro da sua bebida e você vai ficar desacordado ou alguma coisa que vai te dar sono para te assaltar, te roubar. Se você é uma pessoa que gosta de andar com o celular na mão, ouvindo, e não presta atenção na rua, você está dando condições para que alguém te assalte. Margem para o erro, né? Margem para o erro, para que um carro te atropele, para que alguém possa tomar o seu celular. Você chega na sua casa, você não dá uma olhada para um lado nem para o outro, simplesmente abre o portão e já vai entrando, você não presta muita atenção nas coisas. A defesa pessoal, ela não começa na pancadaria, é o que eu disse lá atrás. Ela começa na prevenção. Não só lá no tatame, né? Não. Já começa de casa para frente. Sim, e o ambiente e as pessoas que você anda junto, elas vão criar uma mudança muito grande naquilo que você está esperando. Pô, eu tô vendo que eu tô fazendo algumas coisas que não contribuem com aquilo. O cara tem uma vida
muitas vezes desregrada, fuma muito. É proibido ele treinar de maneira alguma. Mas ele tem que se esforçar para tentar deixar o fumo de lado, ou diminuir aquela condição, pelo menos, para que o fôlego dele melhore. Ele anda com pessoas que são visadas pela lei. Cara, ele está no meio. Vai chegar uma hora que ele vai ser acusado das mesmas coisas que essas pessoas fazem. A partir do momento que ele começar a enxergar que um ambiente talvez já não acomoda ele, nem a família dele, não estou dizendo que você tem que se isolar do mundo, de maneira alguma. Mas em muitos lugares, eles não vão caber mais você. Já é provado cientificamente, eu fiz até um curso agora, semana retrasada, sobre inteligência emocional, é comprovado cientificamente que o ecossistema onde você vive, isso que eu falei ali das pessoas que você mais convive, você acaba se tornando um pouquinho de cada um delas, uma mistura ali. Então, se você anda com pessoas boas, automaticamente você começa a ter atitudes boas. Se começa a andar com tranqueira, uma hora vai cair isso aí. E eu vou te falar uma coisa. Não existe relativismo entre o que presta e o que não presta. Ah, mas isso é relativo, sensei. O senhor é ignorante. A Bíblia fala que o é mal, o é bom. O morno, Deus vai vomitar da boca dele. Essa é a grande verdade. E aí, o que você começa a entender? Você começa a entender que quando você anda com pessoas que influenciam você a amar Deus, amar seu pai, amar sua mãe, honrar sua família, honrar sua esposa, seus filhos, honrar o seu trabalho, a sua vida muda. Mas quando você anda com pessoas que te oferecem aquilo que elas não teriam coragem de oferecer para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, porque automaticamente eles iriam dar uma paulada na lata dele, porque está oferecendo alguma coisa que não presta para você, sai fora dessa vida. Essa pessoa sai de perto dessa pessoa. Ela não é a melhor. Pessoa boa. Ah, sensei, mas isso é relativo, que é pessoa boa pro senhor. Não, pessoa boa é o camarada que ele quer fazer o certo. É o cara que ele mente, mas ele tá procurando não mentir. É o cara que um dia ele fez o que era errado, mas ele tá procurando consertar a vida dele. É o cara que tá tentando fazer certo, é o pai de família honesto, é o cara que trabalha para sustentar a sua casa. Essa pessoa é boa. O pai de família, a mãe de família, esses são bons. A gente não pode inverter, por mais que a sociedade tenha invertido todos os papéis. E eles estão indo na contramão daquilo que realmente alegra o coração de Deus, a gente tem que continuar alegrando a Deus. Então, quando você faz com que o seu pai e a sua mãe sintam tristeza pelas amizades que você está andando junto, saiba que você está no caminho errado. Essa é a verdade. A arte marcial, ela tem que te direcionar para isso. Agora, se por um acaso você estiver com a sua família, você estiver numa condição que alguém extrapolou todos os limites, até a distância de segurança, para tentar agredir alguém, eu não tô dizendo que você tem que espancar a pessoa ou tentar matar a pessoa. Você tem que se safar daquele momento. Cara, empurra, dá uma queda, joga, sai correndo, grita socorro, tá pegando fogo, sai daquilo ali, chama a polícia. Sai daquele momento. Mas não fica ali para brigar com ninguém. Nós vimos aí pessoas que morreram de bobeira. E lutador famoso, cara. Teve um lutador muito famoso, eu não vou citar o nome, todo mundo praticamente já conheceu e já ouviu. Eu até é colega desse cara, assim, lá de São Paulo, que a gente via várias vezes. Eu vendo seu Instagram essa semana, eu vi uma foto do senhor com ele, eu senti também, chegou a arrepiar aqui. Por quê, cara? O cara estava num ambiente que não era agradável. Era um ambiente que eu, particularmente, não estaria. E o que aconteceu naquele ambiente? Ele estava sentado. Eles estavam tomando com outros colegas. Alguns também da mesma arte marcial. E chegou um cara, pegou a garrafa de uísque dele e saiu. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu com ele. Ele levou um tiro na cabeça, morreu. Perdemos aí um grande atleta. Atleta, campeão mundial, né? Muitas vezes. Porém, ele foi pra cima do cara. Com certeza quem estava perto pode ter falado assim: ei, você foi lá, passou o carro no cara. O cara se sentiu humilhado naquela condição. É a mesma coisa de você trancar um gato aqui dentro, tentar bater no gato com uma vassoura e não ter uma saída para esse gato. O gato vai tentar furar o seu olho, vai tentar... Uma hora ele vai se revoltar, Então assim, cara, na minha concepção, na pior se eu tivesse naquele ambiente, ou outras pessoas tivessem, o cara tá querendo arrumar encrenca. A postura que o cara demonstrou ali é sinal que ele tá armado.
é sinal que ele tem alguma coisa além. Porque ele sabe que o cara luta, sabe? O cara é famoso, Conhecido, né? cara, Conhecido, sabe que o cara luta, que é campeão mundial de jiu-jitsu. Não ia colocar, Não. como diz, colocar a cara para bater. Então, Nem um pouco. se não tivesse armado. E numa né? mesa que o cara também não estava sozinho, né? E tinha outras pessoas junto que lutavam também. Então, assim, o ambiente, cara, a defesa pessoal, ela já começa nessa situação. E o jiu-jitsu como arma, como defesa pessoal, realmente olhando para isso, aqui em Três Lagoas eu tenho uma aluna que ela trabalhava numa loja aqui, próxima à praça, e ela atravessava a linha do trem aqui todos os dias para amamentar a menininha dela numa creche do outro lado da linha. De dia, ela não passou por dentro do túnel aqui, ela passou por cima. Por cima do trilho. Teve um cidadão que chegou perto dela, vem cá, e grudou nela. Ela estava amamentando, mas ela era faixa azul de jiu-jitsu. A menina se esforçava muito, treinava muito. E nesse período aí, ela estava amamentando, estava até tinha parado de treinar um tempo, por causa da neném nova. E ela tinha voltado a trabalhar. Ela estava voltando para o jiu-jitsu depois daquele período que fica com a criança, né? Sim. E o cara grudou nela. Cara, ela chacoalhou esse cara de todos os jeitos, o cara saiu desequilibrado, ela correu e foi embora. Ela não tinha necessidade de grudar no cara e tentar estrangular e bater no cara. Provar alguma coisa, né? Não, ela só saiu, se livrar do momento. se livrou do momento e foi embora. Esse é um dos princípios da defesa pessoal. Aquele camarada que entrou naquela escola de Suzano lá, com machado, com faca, com facão, um monte de coisa na mão lá, e esperou a criançada sair da escola. Um assassino, um vagabundo aquele lá, ele não vai entrar dentro do batalhão da polícia militar. Ah, eu tô revoltado, eu vou entrar lá no batalhão com facão e machado. Ninguém entra. O cara vai entrar em berçário, que tem escola com criancinha, com professoras indefesas, pessoas de idade. O camarada, ele tá ali para fazer uma arte. Tem, às vezes, uma professora ali que tem graduação, que sabe lutar, que pratica mesmo a arte marcial, segura o cara. Foi uma que aconteceu agora, né? Ela deu uma gravata no pescoço do cidadão. As outras professoras, depois de ele ter matado uma professora, pegado algumas crianças, uma professora de educação física foi lá, deu uma gravata nele e conseguiu desarmar o cara. Mas essa menina, essa lá de Suzano, o cara saiu dando facada na criançada, correndo e todo mundo saindo. Teve uma menina que fazia 2 meses e meio que ela estava fazendo jiu-jitsu. A hora que ele grudou nela, que ele foi tentar esfaquear, ela chacoalhou de todos os jeitos, ela derrubou ele e correu. Era para ter sido mais uma vítima. Mais uma vítima e ela se... E ela conseguiu se safar da situação. Agora, se tivesse mais meninas ou mais homens naquela condição que conhecesse talvez um pouco... A técnica, né? Talvez a situação seria um pouco diferente, né? Com certeza. Então, a defesa pessoal, ela tem que existir, mas ela começa justamente naquilo que a gente disse, na prevenção. Diz que tem uma história que fala assim, né? A gente não pode ser violento, mas tem que saber, né? Sim. Tem que saber. Se precisar, infelizmente... É igual os animais, né? Você vê muitos animais aí, eles não reagem do nada, cara. Eles sempre têm a intenção de proteger o filhote, Exatamente. Proteger a cria. Esse é um dos princípios. Você pega as pessoas da Idade Média, ou até na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e tinham homens que tinham um pensamento lá um pouco diferente na condição de prevenção de vidas, né? Os caras queriam proteger as mulheres, proteger crianças e proteger idosos. Nós estamos vivendo dias aí que se o peão precisar, ele põe a mãe na frente como escudo. Como escudo. Põe uma criança na frente como escudo. O cara está perdendo o foco daquilo que realmente ele foi programado para fazer. A noção, né? Da realidade, né? A noção da realidade. Sensei, eu vou pedir licencinha só para eu fazer um agradecimento, tá? Aos nossos apoiadores aqui do podcast, do Podz, né? Mandar um abraço, um agradecimento para Tanila Rezende, que ela é hipnoterapeuta, tá? Ela faz terapia de hipnose, é muito interessante para você que está passando por algum momento de estresse, depressão, ansiedade, né? A terapia, através da hipnose, ela ajuda muito você a melhorar esses sintomas clínicos, tá? Também mandar um abraço, né, um agradecimento aí pro Açaí Mais Sabor, tá? É o melhor açaí mais saudável da cidade, tá? Que é um apoiador nosso também. E mandar um grande abraço pro Dr. Bruno Nunes,
que é o cirurgião plástico aqui de Três Lagoas, que tem a clínica em volta da Lagoa. Dr. Bruno Nunes também é um apoiador nosso aqui do Pode Dizer Podcast, tá? Sensei, eu gostaria de perguntar para o senhor como que funciona a graduação do jiu-jitsu? É por tempo, é por idade, e como que vai de qual faixa a qual faixa, né? Tem muitas pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir que às vezes não tem essa ideia, como que funciona a graduação. O jiu-jitsu, ele é um pouco diferente de outras artes marciais em relação à graduação. Eu fico até espantado quando alguém chega no jiu-jitsu, faz um treino e depois o cara fala, quando eu vou pegar a faixa preta? Eu falei assim, cara, eu acho que você não vai pegar ela. Quando o cara perguntou, já... Tem uma frase que fala muito aí, né, de um camarada chegou num professor e falou assim, professor, quanto tempo uma pessoa normal leva para pegar a faixa preta? Ele disse assim, uma pessoa normal não pega a faixa preta. Não pega a faixa preta. É o que eu disse. Tem que estar fora da curva. Fora da curva e se esforçar para aquilo, né? Com certeza. E é o que eu disse, muitas coisas as pessoas foram facilitando muito a vida para tentar fazer o negócio crescer de uma maneira que tudo que cresce muito rápido você perde o controle em relação ao rigor, em relação aos direitos, aos deveres, às obrigações que você tem que cumprir. E o jiu-jitsu você começa na faixa branca. Quando é criança, né, de 4 anos acima, até o ano que você completa 15 anos. É pelo ano que você completa aniversário. Você faz aniversário. Então, começa na faixa branca, próxima faixa. Quando começa criancinha, novinho. Um exemplo, 4 anos lá. Começou na branca, próxima faixa. Seria a faixa cinza com listinha branca, uma lista branca no meio, que seria a primeira faixa. A próxima, faixa cinza, toda cinza. Aí aquele faixinha cinza que já tem um pouquinho mais de idade, que tem mais condições, está aprendendo um pouco mais, ou está se desenvolvendo, seria a faixa cinza, lista preta. A próxima faixa, depois da lista da cinza, lista preta, seria a amarela, lista branca, amarela, e depois amarela, lista preta. A próxima, a laranja, lista branca, laranja, depois a laranja, lista preta. E depois a próxima, que seria aquela mais, assim, de mais experiência nessa condição abaixo dos 15 anos aí, seria verde. Verde, lista branca, verde totalmente verde. E depois o cara como se fosse o faixa preta das criançadas. Seria a verde, lista preta. Né? E assim... O que eu sempre comento, eu sempre converso lá nas graduações nossas? Que cada graduação, ela traz uma responsabilidade muito grande para sua vida. Eu acho que você lembra de eu citar o exemplo do Homem-Aranha lá, que o tio dele fala para ele, Peter, grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Então, toda faixa que você vai adquirir, ou o grauzinho até então, antes da faixa, que você vai mudar, ele traz responsabilidades para sua vida, porque você começa a se tornar uma referência para quem está antes, né? E quem está começando depois. Então, vamos supor que chegou lá nos 15 anos lá e chegou na faixa verde. Não precisa exclusivamente chegar na faixa verde, porque tem crianças que vai começar com 9, começar com 10, outros começam com 11. Se alguém começar com 14 anos, um exemplo, seria muito errado eu graduar numa condição dessa. Por quê? Automaticamente, quando você gradua, quando é criança, e você tem aptidão e conhecimento técnico, maturidade, você vai fazer 16 anos, no ano que você vai fazer 16, você vai para a faixa azul. Já vai para a faixa azul. Então, vamos supor, um moleque entra hoje com 15 anos, ele treinou 4, 5 meses, você vai dar uma graduação para ele? Não. Segura ele um pouco, para ele adquirir mais conhecimento, porque a próxima faixa, ele já estaria como juvenil, que seria a faixa azul. E depois, consequentemente, a roxa, marrom e a preta. Quem começa adulto, ele vai começar na branca. Vai ter um tempo maior, porque ele não treinou juntamente com as crianças, aquele período maior. Mas ele vai treinar um pouco a mais, dependendo da situação. Isso aí não existe uma carência específica. Mas o cara tem que demonstrar conhecimento técnico, responsabilidade. É um cara que chega certo, é um cara que cumpre com as obrigações.
A próxima faixa dele seria a faixa azul. Depois da azul, a próxima faixa seria a roxa. Depois da roxa, a próxima seria marrom. E depois da marrom, a próxima seria preta. Lembrando que todas as outras faixas, você recebe um grauzinho, dependendo, isso aí de acordo com o professor, a academia. E no judô ou no karatê chama macarrãozinho, as pessoas chamam macarrãozinho. Nós chamamos de grauzinho, você passa uma fita, um esparadrapo na ponteirinha preta da faixa, representando a assiduidade, o treino, a evolução técnica, conhecimento. Uma das coisas que tem que se ter muito em relação a crianças é não passar o que é proibido para a criança. Ela precisa de uma certa maturidade. Um exemplo, um molequinho novinho, tem 4 anos, eu vou ensinar para ele algumas coisas que ele não tem maturidade para aquilo. É criança. Hoje a inversão de valores ela está aí de um jeito que as pessoas tentam cobrar de crianças coisas que elas não eram lá quando eram pequenas. Há um tempo atrás tinha uma criança fazendo cambalhota lá, a gente dando aula, a criança tinha dificuldade de fazer cambalhota. Normal. Tem muita criança que tem criança que já nasce fazendo cambalhota, tem crianças que não. Demora um pouco. E eu sempre tive a experiência que aqueles que têm uma dificuldade um pouquinho maior, quando eles aprendem, é algo que eles não desaprendem, eles continuam evoluindo. De acordo com o tempo deles e a evolução deles. E tem uns que pegam o negócio tão rápido que são os primeiros a desistirem. Aprende muito fácil, mas também acaba desistindo fácil, né? Tipo assim, eu não tenho mais motivação para continuar. É igual um jogador de futebol que ganha milhões lá no primeiro salário dele e ele não sabe o que fazer com o salário, o cara começa a fazer bagunça. Se perde no caminho. Se perde no caminho. Então a criança, você tem que saber o que ela pode aprender. E uma mãe gritou com a criança. Eu fui lá e falei, mãe, fica tranquila. A senhora sabe fazer cambalhota? Eu não sei. Falei, pois é, ele também não sabe, mas ele é novinho, é pequeno, ele vai aprender. Então alguns pais muitas vezes se frustram por talvez não terem feito coisas lá atrás e querem cobrar das crianças hoje. Que o filho faça de qualquer jeito. Que a criança seja o campeão em tudo, que seja dominado por aquilo que eles acham que é certo. Mas não é, a criança tem que ser criança, como diz, criança faz criancice, menino faz meninice, não tem como, sim, né? Tem que seguir a regra. O próprio apóstolo Paulo, na Bíblia, ele fala, quando eu era menino, eu falava como menino, discorria como menino, mas hoje eu sou homem, eu faço coisas de homem. Antigamente eu tomava leite, hoje eu posso comer até tijolo aí, que não vai fazer mal. Por quê? Porque eu passei por isso, né? E todas as faixas têm essa graduaçãozinha, esse grauzinho. O adulto não é diferente. Chegou lá na faixa preta, o cara fala, pô, rapaz, agora eu sou o mestre. Não, você não é mestre. Você é mais um faixa preta que, a partir do momento que você estiver homologado por uma confederação, uma federação, e você tiver o reconhecimento dessas entidades aí, que são representantes do jiu-jitsu mundial, que nem um exemplo, nós temos reconhecimento pela graça e misericórdia de Deus, a Ação Jiu-Jitsu ela é reconhecida no mundo todo hoje, nós fazemos parte da chancela da IBJJF, sim, que é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, e a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, e também sou reconhecido pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Então, para você chegar nessa condição, você tem que fazer um trabalho sério, você tem que fazer curso de arbitragem, você tem que provar todo o seu histórico, você tem que pagar por isso, você tem que estar vinculado diretamente a eles têm que saber que você está trabalhando e fazendo, participar de eventos, é muito sério. E tem pessoas que não têm esse reconhecimento, cara, e automaticamente parece um pouco com um engenheiro que não tem o CREA. Ou um camarada que fala que é advogado, mas ele não passou na OB ainda. Não passou na OB ainda. Mais ou menos essa. Entendeu? E aí, depois que você pega essa faixa preta e você tem esse reconhecimento da faixa preta, vinculado às federações, confederações e treinando e levando o negócio a sério, depois de 3 anos você vai ser reconhecido o primeiro grau na sua faixa. Dando sequência nisso, depois de mais 3 anos vai vir o segundo grau. Dando sequência, tudo certinho, pagando anuidade, tendo vínculo com a federação, confederação, participando de campeonatos, os caras vendo que você existe. Não é malandragem, não. Eu já vi pilantra. Vai ficar em casa esperando vir o grau. Não, eu já vi camarada pilantra de você assinar uma ficha de filiação do cara e o cara não aparecer mais na academia. E depois sair aí falando que estava treinando o ano todo. Isso é desonestidade. Não concordo com isso. Eu sei de camarada que ele pegou um certificado hoje de uma determinada faixa, ele ficou aí 6 anos aí praticamente sem treinar, voltou, chegou numa academia que queria rapar o dinheiro dele, porque tem gente que gosta de
É mercenário e vende mesmo. Vende o negócio? E o cara é mercenário e vende porque tem quem paga. Existe falso profeta porque tem quem apoia, não lê Bíblia. Existe político corrupto porque tem gente que aplaude e gosta. Existe camarada que te engana porque você não busca a verdade, não conhece e você ainda apoia. E o cara pegou e pagou e foi para uma outra faixa. Sem capacidade técnica alguma, sem treinamento algum. E porque ele tinha um certificado de quase 6 anos atrás que ele tinha pego uma faixa sem ter feito 2 treinos. Depois que ele trocou de faixa. É desonestidade. Então a federação, a confederação, eles olham muito para isso aí. Eu sei de pessoas que estão sendo processadas por falsidade ideológica. Então é bem rigoroso mesmo o sistema de reconhecimento, Sim. de graduação. Isso é muito importante. E a partir do momento que o cara tá lá, no 2º grau, depois de mais 3 anos, vai vir o 3º grau. Chegou no 3º, mais 5 anos, vai vir o 4º grau. Que graças a Deus é o que veio para mim agora. O que veio agora. Ao tempo. E aí, cara, você vai dar sequência nessas condições aí, até chegar no 7º grau na faixa preta. O que seria o 7º grau na faixa preta? A faixa coral, vermelha e preta. Para você alcançar esse 7º grau na faixa preta, você não vai continuar com a faixa preta. Você vai receber uma coral vermelha e preta, com 7 graus nela, que simbolizam a preta 7 graus. Porém, você tem que ter 31 anos de faixa preta para poder chegar nessa condição coral e ser chamado de mestre. É o que eu disse no início. Tem cara com 15 dias aí que ele... Não, eu sou um mestre, eu sou um vencedor. Não, você não é mestre. Você é um ajudante geral. Essa é a grande verdade. Eu não sou mestre, cara. Eu sou um professor ainda bem fraquinho, tentando aprender alguma coisa. Então, depois de 31 anos, o cara vai ser chamado de mestre. Aí, depois de mais 7 anos, ele vai receber a coral vermelha e branca, 8º grau. Acabou? Não. Depois de mais 10 anos, aí vai vir a vermelha, 9º grau, que é o grão mestre. Aí encerrou a carreira no jiu-jitsu. Pessoas com idade avançada, pessoas com mal de Parkinson, pessoas que tiveram uma carreira brilhante no jiu-jitsu, mas o exemplo, a referência está ali pelo respeito. É o que tem se perdido hoje. Arrogância, desrespeito, deslealdade, ingratidão. As pessoas elas estão tratando os outros como se fosse normal você ignorar os mais velhos. Lá em São Paulo eu estive num evento de chegar um mestre, ela tremendo. O coitado já faleceu, já partiu. Não está mais entre a gente. Mas era um homem que tinha uma história muito bonita. Faixa vermelha, 9º grau. Mestre Candoca. Esse homem chegou lá, cara, eu vi o ginásio todo. Uma vez acontecer dele, todo mundo levantar e aplaudir. Aplaudir. Isso aí no Teatro Municipal de Barueri, todo mundo levantar e aplaudir. Isso não tem preço, porque o cara fez, o cara tem história. Hoje as pessoas enxergam o momento, enxergam somente aquilo que lhes agrada e esquecem do passado. E se um povo sem memória de passado é um povo de futuro cheio de fracasso. Essa é a verdade. Essa é então, a verdade. cara, o jiu-jitsu é isso. É um pouquinho dele, da história e das graduações. Se o camarada tá chegando agora, ele achar que ele é alguma coisa e bate alguém, vai chegar um dia que a força física dele vai embora. O cansaço vai bater nas portas da casa dele. Toda aquela pujança física que ele tinha para bater, estrangular, derrubar e ser chamado de uma pessoa que atropelava todo mundo vai acabar. Mas se ele não tiver memória e cabeça boa para ele suportar isso e ele mudar o foco, ele abandona ou ele continua firme no jiu-jitsu e vai fazer parte da história. É isso aí, Sensei. Legal. Mas muito bem, então isso só prova que para você ser um bom lutador de jiu-jitsu, você tem que ter muita disciplina e perseverança. E eu gostaria de dar os parabéns para o senhor pela sua disciplina, perseverança, né, por tudo que o senhor tem feito aí pelos jovens, pelos adultos aí que fazem parte da sua equipe. Eu já tive o prazer de conhecer e pretendo retornar para a equipe, né? Eu ainda me considero da equipe, rapaz, mesmo não estando lá. Faz parte. Mas eu gostaria de dar os parabéns para o senhor, né? E o agradecimento por hoje, por explicar um pouco da sua história e a história do jiu-jitsu para nós. Tá bom? Deus abençoe, Sensei. Muito obrigado. Que tenhamos mais momentos felizes como esse aí, tá bom? Legal, muito obrigado, cara, Sensei. Obrigado. Fico feliz demais.